Chegamos mais uma semana, mais um dia aqui com o nosso correspondente médico e você pode sempre participar com a gente, viu? Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter, deixa sua mensagem, sua pergunta, seu comentário. Eu tô sempre com o Twitter aberto por aqui, à espera da sua participação. E doutor Fernando Gomes, bem-vindo como sempre, boa semana para todos nós. Para todos nós, Elisa, já postos e vamos trabalhar. Vamos trabalhar com uma notícia que chega sobre uma modelo canadense que faz sucesso, mas é que nos anos 90, fim dos anos 80, era uma loucura. Linda Evangelista é uma das maiores figuras das passarelas e capas de revista dos anos 90. Ela revelou que ficou brutalmente desfigurada após um procedimento estético. Pois é, ela tem 56 anos, passou por um procedimento estético e em uma rede social, um post numa rede social dela, a modelo disse que esteve reclusa nos últimos 5 anos e o motivo foram complicações em um tratamento para reduzir gordura. Linda disse que sofreu um efeito colateral raro chamado hiperplasia adiposa paradoxal. Já, doutor Fernando vai traduzir para a gente o que significam essas palavras. O tratamento foi feito nas coxas, abdômen, costas, flancos e também no queixo. Além dos danos estéticos, a modelo ainda alega que entrou em depressão por causa de tudo isso que aconteceu com o corpo dela. Doutor Fernando, falei uma palavra difícil, 3 palavras difíceis. Hiperplasia adiposa paradoxal. Traduzindo, o que é isso? Bom, vamos lá. Quando o indivíduo procura, na verdade, corrigir pequenas imperfeições ou alterações do corpo físico, existem diversos procedimentos que a cirurgia plástica pode lançar mão. E um deles, na verdade, que faz parte de todo esse arsenal de buscar a beleza, é a criolipólise, que utiliza, Elisa, como princípio básico, crio, que significa, alguma coisa gelada, fria, e lipólise, que seria a quebra da gordura. Então, esse princípio físico, ele congelaria as células da gordura localizada em regiões específicas, como foi dito aqui no caso de Linda Evangelista, e dessa forma, então, você reduz o volume nesse local, proporcionando, então, um remodelamento estético. Essa é a teoria. Agora, existe uma complicação rara, que é esse nome difícil que você falou, hiperplasia adiposa paradoxal. O que significa isso? Paradoxal porque o efeito é o contrário. Adiposa porque estamos falando de tecido gorduroso, hiperplasia porque seria a sensação de aumento. Então, existe o endurecimento em algumas regiões e ficam parecendo pontas, trazendo certa irregularidade. Então, a pessoa busca um resultado e acaba obtendo outro, que muitas vezes pode representar uma alteração estética importante. Apesar de raro, obviamente, todo profissional que trabalha com isso sempre vai alertar o paciente dos possíveis riscos, porque sempre que você entra num procedimento, quer seja ele de caráter para você tratar um problema de saúde ou então para buscar corrigir alguma pequena imperfeição, obviamente você tem aí uma corresponsabilidade entre o paciente e, obviamente, o profissional e a equipe. Doutor, esse tipo de efeito colateral, então, é algo previsível. Geralmente as pessoas torcem para que não ocorra, mas pode naturalmente ocorrer. Então, o pós-cirúrgico costuma pedir bastante atenção, então, justamente para não ter esses efeitos tão, eu não sei se raros, pode chamar de raro, doutor? É um efeito raro que aparece cerca de 1 a 2%, então pode ser considerado raro e, obviamente, tudo isso precisa ser conversado e dividido com o paciente antes do próprio procedimento, A criolipólise, ela acaba não sendo caracterizada um procedimento cirúrgico em si, no sentido que você não coloca um bisturi ou então utiliza uma cânula, como por exemplo na lipoaspiração, mas não deixa de ser um procedimento em que você submete o corpo a um regime diferente, no caso de temperatura, buscando uma alteração da quantidade e da qualidade das células gordurosas para redução e remodelamento daquela região. Doutora, a gente está falando de uma pessoa que desde adolescente, com 12, 13 anos, a Linda Evangelista já começou a modelar, desfilava, tirava foto. Então é uma pessoa absolutamente conectada com a casca dela, com as questões estéticas. De repente, com 50 e tantos anos, numa fase em que a mulher vive ali uma maturidade, já compreende que não tem mais a pele, o corpo já não funciona da maneira como funcionava na juventude, naturalmente qualquer mulher já passa por isso. E ela, que sempre viveu esse brinde à beleza, essa exaltação da beleza, porque ela é estonteante, tem de lidar com uma deformidade no corpo. Como é que a cabeça consegue lidar com isso? Ou às vezes não lidar muito bem, porque no caso da modelo, ela relatou que desenvolveu depressão por causa disso.
Existe a abertura de uma grande possibilidade da pessoa que, se tem alterações neuropsiquiátricas, elas venham se manifestar. Você pode imaginar o seguinte, né? O nosso retorno diário, quando você acorda e se olha no banheiro, ele é extremamente importante, porque ali você vê, através do espelho, o tempo passando, sem perceber, na verdade, a velocidade com que isso acontece. Mas é lógico que uma mulher dessa envergadura de beleza, ela olha para o espelho e vê uma coisa extremamente bela e bonita e sempre ela busca, na verdade, ter esse retorno de uma forma satisfatória. Quando essa entrada de informação, ela conflita com toda aquela experiência que ela teve durante o decorrer da vida, é óbvio que o ponto de impacto principal, e aqui a gente fala tanto do cérebro como da própria construção da autoimagem, acaba sendo a questão da autoestima. Então, abre uma porta, infelizmente, para que alguns problemas, como, por exemplo, a depressão, que no caso dela acabou sendo clinicamente diagnosticada, necessitando, então, um tratamento, faça parte da vida da pessoa. Então, buscando corrigir alguma coisa, ou pelo menos adequar alguma coisa dentro de um padrão estético, que, na verdade, a gente sabe que já tinha ali um nível, né, um meio alto, né, em relação a toda a população, você abre um problema de questão de saúde mental. Doutor, o senhor falou sobre olhar-se no espelho. Qualquer pessoa gosta de olhar no espelho? Bom, talvez eu não possa generalizar, porque podem haver outros sentimentos, aí outras opiniões. Mas quase todo mundo gosta de se olhar no espelho e pensar, puxa, tô bem, tô bonito, nossa, olha como hoje eu tô charmoso. Qualquer ser humano é assim. E quando a gente fala de questões estéticas, alguns seres humanos, algumas pessoas gostam de fazer algumas intervenções estéticas porque se sentem bem e a gente tem de respeitar o que cada um quer fazer. Essa nossa procura pela beleza estética, pela casca, né? Que a gente não está falando do intelecto, mas está falando de uma beleza externa. Ela reflete emocionalmente para dentro, porque é importante a gente se amar, se gostar. Isso reflete no nosso cérebro de alguma maneira? Quando a gente está falando de melhorar a autoestima, sem sombra de dúvida, esse convite de trabalhar um pouco com a vaidade faz parte do processo e do tempero para que isso seja conseguido. Nós já sabemos, com dados neurocientíficos, que quando a gente observa uma coisa bonita, uma coisa bela, e veja, a classificação do belo é uma classificação extremamente rápida, é questão de milésimos de segundo. O hemisfério esquerdo ele entra numa espécie de padrão de sincronia cerebral. E isso pode implicar, obviamente, em acionar o circuito do prazer e dar para a gente uma validação bacana. Então é muito gostoso olhar para coisa bonita, quer seja uma pessoa, uma obra de arte, a própria natureza e, obviamente, né, você mesmo no espelho. Então buscar esse padrão de funcionamento cerebral, ele acaba sendo de uma forma indireta em buscar o belo na figura que você está olhando e representa a sua própria face, o seu próprio corpo. Interessantíssimo, hein? A gente poder compreender aqui de que maneira o nosso cérebro interpreta essas questões de beleza. E lógico que beleza depende do pensamento de cada um o que julga ser belo, e a gente tem de respeitar o padrão de beleza de cada pessoa, levando em conta sempre as nossas diferenças. Isso é o básico, né? Mas é importante repetir. Doutor Fernando Gomes, perguntei aqui na rede social se as pessoas sofrem ou de enxaqueca ou de insônia. Porque, na verdade, a gente quer trazer esse combo, enxaqueca e insônia, essas duas questões, para a gente falar de uma pesquisa que mostra que essa dor de cabeça alterada, a enxaqueca é uma dor de cabeça grande ou não, doutora? Você falou, é a primária que faz parte da vida de muitas e muitas pessoas, tanto do Brasil como do mundo afora. Pois é, e essa enxaqueca pode afetar o sono, é o que mostra essa pesquisa, viu? Que inclusive é um destaque no nosso site. Essa análise, publicada em uma revista científica da Academia Americana de Neurologia, ou seja, da área do Dr. Fernando Gomes, aponta que pessoas com enxaqueca não têm uma boa qualidade de sono. Ou seja, podem ter uma menor duração do chamado sono REM, que é o ponto ideal dos nossos ciclos de sono. A enxaqueca afeta cerca de 1 bilhão, é isso mesmo, 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. E de acordo com os pesquisadores, dores de cabeça e enxaquecas têm sido associadas à insônia, sonambulismo, bruxismo, síndrome das pernas inquietas e narcolepsia, que eu não sei o que é narcolepsia, ainda bem que tem o doutor aqui para poder tirar essa dúvida. O que é isso, doutor, narcolepsia? O indivíduo tem um sono tão avassalador durante o período do dia que ele pode dormir abruptamente e, obviamente, você pode imaginar, se ele estiver dirigindo, ele pode ter um acidente ou até se estiver operando máquinas, alguma coisa que acaba sendo incontrolável. Pessoas que dormem do nada com muita facilidade. Exato, é um sono excessivo durante o período do dia.
Muito bem. Bom, vamos então à relação aqui da enxaqueca com o sono de qualidade. Doutora, a gente está falando de alguém que está com dor de cabeça e durante a dor não consegue dormir bem, ou alguém que vive constantemente esse problema da enxaqueca e aí de maneira generalizada afeta o sono? Bom, aqui a gente está falando da pessoa que tem o diagnóstico de enxaqueca, que é um padrão clínico reconhecível facilmente por um neurologista, que implica, né, em uma dor de cabeça que dura de 3 horas a 72 horas, metade da cabeça geralmente, caráter pulsátil, com fono e fotofobia, ou seja, aversão à luz e ao som, quando na verdade está tendo a crise, que vem em caráter de crise. Quando a gente fala do sono, o sono é algo que precisa ser entendido como algo extremamente importante para a manutenção da nossa vida. Não é um momento em que o cérebro está simplesmente desligado. Aliás, muito pelo contrário. Quando a gente fala a fase do sono, sono REM, isso vem do inglês, significa Rapid Eye Movements, movimentos rápidos oculares. Se caracteriza por um estágio do sono no qual o corpo físico ele está totalmente relaxado, mas a atividade elétrica cerebral ela é intensa, como se a gente estivesse aqui, vivo aqui, em estado de vigília, consciente e fazendo as coisas que a gente deseja. É um momento em que a memória ela acaba sendo empacotada na região do hipocampo, principalmente, e muitos processos cerebrais estão sendo, então, organizados. Então, é algo extremamente importante. Também é um momento do sono em que a gente experimenta os sonhos. Então acaba sendo quando são bons, né, gente? Quando são bons. Quando são bons. Acaba sendo aquele momento em que você consegue fazer aquela troca com o seu inconsciente, trazendo aí os símbolos significados. Caracteriza-se por movimentos oculares e musculares dessa região involuntários, uma atividade cerebral intensa, com uma maior oferta de oxigênio. O que esse trabalho mostrou é que durante o período do sono de pessoas com enxaqueca, esse momento do sono acaba sendo prejudicado e reduzido. Obviamente, a gente pode imaginar o seguinte, durante o fato da vigília, da gente estar acordado, o indivíduo que tem enxaqueca, ele manifesta a queixa relacionada com a dor, que acaba impossibilitando ele de ter uma vida de relação normal. Durante o período do sono, o que isso significa é que o indivíduo também não está em paz, porque existe uma implicação no funcionamento do cérebro, atrapalhando, então, a arquitetura natural do sono em todas as suas fases. Doutor Fernando Gomes, bom, eu tenho tantas perguntas para a gente poder falar sobre o prazer ao dormir, esses movimentos involuntários musculares também do sono, que tem gente que você olha dormir que parece dar uns tremeliques de vez em quando. Você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Normal então, doutor? Isso pode acontecer. Tá. É possível que lá no futuro nós vejamos, então, uma evolução desses estudos para trazer a conexão entre enxaqueca e sono? Por exemplo, pessoas podem podem dormir mal justamente por causa da enxaqueca ou elas têm enxaqueca porque dormem mal? A gente já consegue compreender o que vem antes, o ovo ou a galinha, doutor Fernando Gomes? O que causa um ou outro? Conforme o tempo passa, a gente tem dados, por exemplo, importantes como esse. Obviamente, você pode imaginar que caracterizando até o diagnóstico e o tratamento da enxaqueca como um quebra-cabeça, é uma peça a mais que vem compor esse desafio. Então, a gente pode entender o seguinte, será que, na verdade, num processo de diagnóstico, se eu fizer uma polissonografia em todos os pacientes que se queixam de dor de cabeça, eu não vou detectar isso, isso não pode ser algo que venha funcionar como um marcador, um sinalizador? Por exemplo, pacientes com depressão, muitas vezes não dizem que estão com menos energia ou sentindo tristeza, mas eles podem abrir o quadro com alteração do sono, ou com insônia ou com hipersônia, que é quando o indivíduo acaba dormindo demais, sem, na verdade, relaxar o seu corpo físico. Talvez quando a gente olhar para a enxaqueca, e a gente falou aqui, né, é um problemão. A gente está falando de 1 bilhão de pessoas no mundo, que tem 7, quase 8 bilhões. Então, é algo extremamente prevalente e extremamente importante da gente entender. Chamando mais uma vez a atenção da super importância que o bom sono tem na nossa vida. Doutor, comentários que estão chegando, adoramos os comentários de vocês. Eu queria que os comentários fossem assim, tô cheio de saúde, tô bem, tô maravilhoso, mas chegam alguns comentários aqui que a gente até lamenta pelo outro. Por exemplo, o Juliano está dizendo que tem os dois. Ele tem enxaqueca e também tem insônia. O Milton está dizendo que ele costuma ter insônia também. O Tiago, tenho mais insônia e tenho perdido o sono frequentemente entre 4 e pouco da madrugada e custo a voltar a dormir. Isso pode ter a ver com a idade? O que pode acontecer para ele sempre perder o sono justamente pertinho das 4 horas da manhã? É muito importante, Elisa, as pessoas conseguirem entender como funciona o seu padrão de sono. Então, além de criar uma agenda para tentar ali plotar, né, que horas que inicia o período do sono, que horas que o indivíduo desperta, principalmente se ele desperta com energia no dia seguinte, independente do horário que vem a acordar, e até mesmo realizar uma polissonografia, compõe, na verdade, uma forma da gente entender, obviamente, diagnosticar e tratar. Quando
quando a gente falou aqui da enxaqueca, olha o que é interessante. Será que, se eu trato, então, esse sono alterado do paciente, eu consigo, então, melhorar a manifestação clínica da dor de cabeça ou não? Eu tenho que buscar o que a gente vem fazendo, né? Um analgésico, um anti-inflamatório ou terapias para enquanto o indivíduo está em vigília, acordado. Porque ninguém vai no médico dormindo, né? Mas, acho que não. Mas você percebe que muitas vezes o diagnóstico e a complicação relacionada à própria enxaqueca pode ser um comprometimento do sono, o que cria um círculo vicioso. O indivíduo não repousa de forma adequada, começa a ter alterações de problema de memória e a vida no dia seguinte fica bastante difícil de ser trabalhada. É horrível, insônia é horrível. Procure ajuda se você não dorme bem, viu? Não é normal dormir mal. O Dr. Fernando Gomes já falou isso várias vezes pra gente. Procure ajuda para poder descansar e ter um dia de paz. É horrível acordar quando a gente tem insônia, né? Parece que aquela sensação de corpo pesado e ainda ter de trabalhar e tudo mais. Doutor, obrigada por diariamente trazer pra gente esses entendimentos, porque no fim das contas a gente quer viver mais, mas que seja com saúde. Então é importante ter informação sempre. Obrigada. Isso aí, pessoas instruídas vivem melhor. Obrigado, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.